Graça e paz, meus amados irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu assisti aqui esse podcast dos amados irmãos do Instituto IAG, né, Instituto de Agricultura e Evangelismo, o podcast com o título O Alto Clamor. E eu tenho muito carinho pelos irmãos do IAG e por isso eu resolvi fazer esse vídeo como uma resposta a esse podcast, até como meio de participar também para fortalecer a compreensão do assunto, tá certo? O meu objetivo aqui não é atacar ninguém, não é expor ninguém, mas no espírito cristão adicionar a este assunto algo que geralmente é muito ignorado pela esmagadora maioria dos adventistas do sétimo dia. Vamos começar? Bom, a grande maioria dos adventistas, eles acreditam que o alto clamor ele ainda está no futuro. E outros acreditam que ele já começou. E inclusive no podcast foi citado os adventistas da Reforma, que acreditam que ele já começou e que eles que estão proclamando o alto clamor, aí desde que foram fundados na década de 1920 e início de 1930. Enfim, é importante nós entendermos se realmente o alto clamor começou e também como será o seu término, o seu fim. E aqui eu estou no site aqui aberto, do site oficial do Patrimônio Literário de Ellen White. Vocês podem perceber aqui, olha, que é um site oficial, tá certo? Os materiais de Ellen G. White de 1888. E essa carta aqui, do dia 1º de maio de 1895, tem como título Advertências contra o mundanismo, rejeição da luz e líderes não convertidos. Um apelo para exaltar a Cristo e proclamar a mensagem de justificação pela fé. E aqui eu, inclusive, vou deixar o link aí para vocês. Inclusive, eu recomendo que todos leiam essa carta, né? Temos até um livrinho aqui, um livreto, que é esse aqui, ó, Ellen G. White, O Alto Clamor, que está disponível no site dos Adventistas Históricos. Vocês podem solicitar lá e estudar mais profundamente o Alto Clamor na íntegra, em todos esses materiais aí de Ellen G. White. E aqui nós vamos ver, nesses dois parágrafos aqui, ó, a página 1336, parágrafo 2, e a 1337, parágrafo 1. Diz assim, ó, o Senhor, em sua grande misericórdia, enviou uma mensagem muito preciosa a seu povo por meio dos pastores Wagner e Jones. Esta mensagem deveria fazer mais proeminentemente perante o mundo o exaltado Salvador. Trazer, né, mais proeminentemente perante o mundo o exaltado Salvador, o sacrifício pelos pecados do mundo inteiro. Apresentava a justificação pela fé no fiador, convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. É muito interessante essa parte aqui, ó. Convidava o povo a receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus, porque muitos eles ignoram o que é realmente a justificação pela fé. É a lei e a fé em Jesus, né? Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, a justificação pela fé, né? A justiça de Cristo se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos haviam perdido Jesus de vista. Eles focaram só na lei. Eles precisavam ter os olhos voltados para a sua pessoa divina, seus méritos e seu amor imutável pela família humana. Todo o poder é dado em suas mãos, para que ele possa dispensar ricas dádivas aos homens, comunicando o inestimável dom de sua própria justiça ao indefeso agente humano. Esta é a mensagem que Deus ordenou que fosse dada ao mundo.
é a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada em alta voz e acompanhada do derramamento de seu Espírito, em grande medida, do Espírito de Cristo, né? Que é outro ponto controvertido hoje no Adventismo, que eles abandonaram a doutrina verdadeira do Espírito Santo, na época que Ellen White escreveu esse texto, e aceitaram uma outra doutrina do Espírito Santo, que o faz ser uma terceira pessoa, a terceira pessoa da chamada Trindade, né? Mais informações sobre este assunto e essas mudanças, vocês podem acompanhar aqui no canal Mais Uma Voz, na série, no seminário Israel Antiga e Moderna, e em outros vídeos aí do canal, como o vídeo sobre o Consolador, enfim. Vamos para o próximo parágrafo. O exaltado Salvador deve aparecer em sua eficaz obra como o Cordeiro Imaculado, assentado no trono, para dispensar as inestimáveis bênçãos do concerto, os benefícios que ele morreu para comprar a toda a alma que nele cresce. João não conseguia expressar esse amor em palavras, era muito profundo, muito largo. Ele chama a família humana para contemplá-lo. Cristo está pleiteando pela igreja nas cortes celestiais, intercedendo por aqueles por quem ele pagou o preço da redenção com seu próprio sangue. Séculos, eras, nunca poderão diminuir a eficácia desse sacrifício expiatório. Esta mensagem do Evangelho de sua graça deveria ser dada à igreja em linhas claras e distintas, para que o mundo não mais diga: os adventistas do sétimo dia falam da lei, mas não pregam nem creem em Cristo. Então é importante nós entendermos aqui que, primeiramente, o alto clamor ele foi proclamado para os adventistas, para que eles proclamassem ao mundo, né? Aqui ela fala claramente que a mensagem do terceiro anjo, que deve ser proclamada em alta voz, acompanhada do derramamento de seu Espírito em grande medida, né? É o quê? É a mensagem da justificação em Cristo Jesus, a justificação pela fé, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, esse aspecto, a justiça de Cristo, Cristo como Salvador, como Redentor, né, estava sendo ignorado naquela época. Então, isso deveria ser pregado para que as pessoas não dissessem que os adventistas falavam só da lei, não pregavam e nem criam em Cristo, tá certo? Mas vamos continuar aqui analisando outros aspectos dessa mensagem do alto clamor para nós entendermos um pouco mais se ele está relacionado apenas com o futuro ou tem muita relação também com o passado e com o próprio povo do Advento, se ele deve ser pregado ao povo do Advento, aos Adventistas do sétimo dia ou não. Aqui no livro Testemunhos para a Igreja, aqui volume 1, aqui em cima vocês veem, ó, Testemunhos para a Igreja, no PDF aqui do livro. Eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo aqui, tá? Capítulo 33, a Igreja de Laodiceia. A mensageira do Senhor, ela diz o seguinte: foi-me mostrado que o testemunho aos laodiceanos se aplica ao povo de Deus no tempo presente, e a razão por que não realizou uma obra muito maior é a dureza de coração. Mas Deus deu a mensagem tempo para realizar sua obra. O coração precisa ser purificado dos pecados que por tanto tempo excluem a Jesus. Essa terrível mensagem fará sua obra. Quando foi primeiramente apresentada, a mensagem aos laodiceanos, né, conduziu a um íntimo exame de coração. Os pecados foram confessados, em todos os lugares o povo de Deus foi sacudido. Note aqui que a sacudidura já começou também naquela época. Nós falamos um pouco mais sobre isso na série Eventos Proféticos Finais, que eu sugiro que quem ainda não assistiu, assista. A playlist, é só procurar na playlist do canal Eventos Proféticos Finais. Continuando aqui na leitura. Quase todos creram que essa mensagem concluiria o alto clamor do terceiro anjo. Então, olha aqui a relação existente entre a mensagem aos laodiceanos e a mensagem ao clamor, o clamor do terceiro anjo, o alto clamor do terceiro anjo. Uma coisa está ligada à outra, né? Os laodiceanos precisariam primeiro receber o testemunho da testemunha verdadeira, a verdade sobre Jesus, quem é Jesus e qual é o seu papel no plano da redenção, quem é o verdadeiro Jesus, diferente do que a maioria das pessoas pregam, um Jesus diferente do que ele realmente é revelado nas Escrituras.
Então, se eles não recebessem o testemunho da testemunha fiel e verdadeira, conhecendo quem é essa testemunha e qual é o testemunho que ela dá, eles não estariam aptos para concluir o alto clamor do terceiro anjo. Vamos continuar. Mas como o povo não viu a poderosa obra concluída em um curto espaço de tempo, muitos perderam o efeito da mensagem. Vi que essa mensagem não poderia cumprir seu propósito em uns poucos meses. Olha só, aqui ela claramente sabia que não ia ser no tempo dela que isso ia acontecer, né? Ela estava destinada a despertar o povo de Deus, a denunciar-lhes a apostasia e levá-los a um zeloso arrependimento. Olha que interessante, ó, denunciar-lhes a apostasia. Então, naquele tempo, o povo de Deus já estava em apostasia. E levá-los a um zeloso arrependimento, a fim de que muitos pudessem ser favorecidos com a presença de Jesus e estarem preparados para o alto clamor do terceiro anjo. Tá? Como esta mensagem atingiu o coração, levou o povo a profunda humilhação diante de Deus. Os anjos foram enviados em todas as direções a fim de preparar os descrentes para receberem a verdade. A causa de Deus começou a crescer e seu povo estava ciente de sua posição. Se o conselho da testemunha verdadeira houvesse sido totalmente atendido, Deus teria atuado através de seu povo com grande poder. Entretanto, os esforços feitos desde que a mensagem começou a ser dada foram abençoados por Deus e muitas pessoas foram conduzidas do erro e trevas à alegria da verdade. Deus provará seu povo. Jesus lida com eles pacientemente, não os vomita da boca em um momento. Disse o anjo, Deus está pesando o seu povo. Olha que interessante. E lá na frente, vocês vão ver que em outros escritos, inclusive no Eventos Finais, a mensageira do Senhor diz que vai ser falado ao povo, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Vai ser falado ao povo do advento, a grande maioria. Se a mensagem houvesse tido a breve duração que muitos de nós supunham, não teria havido tempo para desenvolver o caráter. Muitos agiam segundo sentimentos, não por princípios e pela fé. E esta solene e terrível mensagem os sacudiu. Olha a sacudidura aqui, ó, mais uma vez. Atuou sobre seus sentimentos e despertou-lhes os temores, mas não realizou a obra que Deus designara que fizesse. Deus leu o coração, para que seu povo não se engane quanto a si mesmo. Ele lhes dá tempo para que passe a emoção e então os prova para ver se obedece ao conselho da testemunha verdadeira. Vamos parar por aqui, vocês podem ler depois todo esse capítulo. Eu quero agora ler aqui com vocês o Mensagens Escolhidas, volume 1, aqui nessa página, do arquivo a página 340 e do original na 363, que fala sobre o princípio do alto clamor, ou seja, ele teve um início. Nós já estamos sobre o período do alto clamor. Que todos os que alegam crer que o Senhor virá em breve examinem as Escrituras como nunca dantes, pois Satanás está resolvido a tentar todos os artifícios possíveis para manter em trevas as almas e cegar a mente aos perigos dos tempos em que vivemos. Tome todo crente a Bíblia com oração fervorosa, para que seja esclarecido pelo Espírito Santo. Olha que interessante isso, ó. Ser esclarecido pelo Espírito Santo quanto ao que é a verdade, a fim de que possam conhecer quem? A Trindade? Não, conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou, que é o que está em João 17, verso 1. Então é o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né, que é enviado pelo Pai, o Espírito de seu Filho, né, ele enviou aos nossos corações, como fala em Gálatas 4, 6, nos ajuda a conhecer mais de Deus e de Jesus Cristo, a quem ele enviou. Buscai a verdade como a tesouros escondidos e decepcionai o inimigo. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Então aqui a mensageira do Senhor ela fala claramente, sem sombra de dúvidas nenhuma, que quando que o alto clamor começou?
na revelação da justiça de Cristo, na mensagem de 1888, proclamada por Jones e Wagner, a mensagem da justificação pela fé, da justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus, que também é ignorado pelos adventistas do sétimo dia. Eles não compreendem todos os mandamentos de Deus. Eles falam muito sobre o sábado, mas eles não compreendem todos os mandamentos de Deus e como guardá-los, e ignoram alguns deles. Não é verdade? Nós vamos ver, inclusive, aqui mais adiante. Mas vamos para o próximo, que nós temos aqui mais alguns textos aqui importantes, agora no Primeiros Escritos, no capítulo Visões Subsequentes. Se eu não me engano, é o segundo capítulo, porque o Primeiros Escritos ele não tem os capítulos numerados, né? Mas vamos ver aqui o que é dito logo aqui, ó, na segunda página desse capítulo, Visões Subsequentes, na segunda página desse capítulo. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não o guardavam. Olha que interessante. Eles não haviam rejeitado a luz sobre este ponto. E ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo. Então, olha que interessante aqui também. Ó. O Espírito Santo, no início do tempo de angústia, haverão pessoas cheias do Espírito Santo, que vão sair, ó, e ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Isso enfureceu as igrejas e os adventistas nominais. Olha que interessante. E muitos, quando veem essa citação aqui nos escritos da irmã White, eles falam assim, não, esses adventistas nominais são os adventistas do primeiro dia. Até em alguns livros aqui os editores colocam, adventistas nominais eram os adventistas do primeiro dia, que não aceitaram a mensagem do tempo, na época de 1844, e continuaram pregando sobre a volta de Jesus, esperando, marcando outras datas, mas guardando o domingo. Mas essa explicação não cabe aqui nesse texto, porque olha o que é dito. Isto enfureceu as igrejas e os adventistas nominais. E aqui fala por quê? Pois não podiam refutar a verdade do sábado. Nem as igrejas e nem os adventistas nominais vão poder refutar a verdade do sábado. Os adventistas nominais ainda mais, porque eles conhecem a verdade do sábado. E nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade e saíram enfrentar a perseguição conosco. Então, esses adventistas nominais que são citados nesse texto aqui, é uma visão que a irmã White teve do futuro. Vi que Deus tinha filhos que não reconheciam o sábado e não guardavam. Ela está falando de uma visão. Aqui ela fala também do tempo de angústia, que não é algo ligado a 1844, para eles falarem que esses adventistas nominais eram os adventistas do primeiro dia daquela época. Então aqui está falando claramente em um contexto escatológico. E todos os verbos aqui estão no futuro. Isto enfureceu as igrejas. Pois não podiam refutar a verdade do sábado. E nesse tempo, os escolhidos de Deus viram todos claramente que tínhamos a verdade. Os escolhidos de Deus, eles vão entender que nós tínhamos a verdade. E saírem e enfrentar a perseguição conosco. Tá certo? Então, outro texto que fala sobre isso daqui está na página 262, aqui do Primeiros Escritos, olha. Página 262, desse capítulo aqui, uma firme plataforma. Inclusive, eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo, porque essa firme plataforma é as doutrinas que Deus concedeu a essa igreja no início de sua história, que foram rejeitadas. Inclusive, a doutrina verdadeira sobre Deus e sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, quem de fato são eles. Essas doutrinas foram rejeitadas. Essa firme plataforma foi removida. E hoje ela é sustentada apenas por uns poucos. E aqui, olha o que é dito no final desse capítulo aqui, que antecede também ao capítulo do Espiritismo, no Primeiros Escritos. Vamos ler juntos. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas... Veja que isso aqui é num contexto novamente escatológico, antes que as pragas sejam derramadas. Vai existir adventistas nominais
e as igrejas caídas. Tanto as igrejas caídas esperam o advento, esperam a volta de Jesus, quanto os adventistas nominais, que eles são adventistas só de nome, mas eles não conhecem o que é de fato o adventismo. Eles não sabem o que de fato constitui uma pessoa ser adventista do sétimo dia, que é as doutrinas que Deus concedeu a essa igreja, que hoje foram alteradas pela nova organização. Eu explico isso melhor, volto a repetir, no seminário Israel Antiga e Moderna. Ao final, vou deixar o link aí do seminário para que vocês assistam. Vamos voltar aqui. Ó. Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas. E antes que as pragas sejam derramadas, olha o que vai acontecer. Ministros e povo serão chamados a sair dessas igrejas. Tanto os adventistas nominais e as igrejas caídas. E alegremente receberão a verdade. Satanás sabe disso. E antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas. Note a linguagem que ela usa, ó, corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Quem rejeitou a verdade? Vamos terminar de ler aqui, depois a gente vai explicar. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas, pelas corporações religiosas. Mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Então, meus amados, eu até gravei um vídeo aí, né, respondendo se a igreja adventista do sétimo dia é incaível, porque tem um texto da Mensageira do Senhor que ela diz que a igreja vai parecer prestes a cair, mas não cairá. Nós temos que entender de que igreja que ela está falando. Será que é de uma organização, uma corporação religiosa? Mas um povo que sustenta a plataforma da verdade que foi confiada a essa igreja. Quem rejeitou a igreja? A fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ou melhor, quem rejeitou a igreja não. Quem rejeitou a verdade? Quem rejeitou a verdade? Será que é só isso aqui no fim dos tempos? Se aplica às igrejas caídas, à grande Babilônia, a mãe, né, a igreja católica e suas filhas? Ou se aplica também à igreja adventista do sétimo dia? Vamos compreender isso um pouco mais adiante, tá? Vamos compreender isso um pouco mais adiante. Aqui, olha, em um desses slides do seminário Israel Antiga e Moderna, no slide 683, um seminário bem completo, tá? Vocês vão ter lá muitas e muitas informações importantes, mas que pouquíssimas pessoas assistiram até agora. Então, vocês precisam assistir para entender isso. A Iás de Babilônia. O vinho de Babilônia é a exaltação do falso dia de repouso, acima do sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para uso do homem, e também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade, olha que interessante, a rejeição da verdade, convertem a igreja em Babilônia. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 68. Então, de quem ela estava falando aqui, se a igreja católica e as demais igrejas já constituíam Babilônia? Que igreja poderia ser convertida em Babilônia se a católica e as protestantes já eram, segundo a Mensageira do Senhor e segundo a própria palavra de Deus, que mostra qual é a verdade, quais são as doutrinas verdadeiras, não é mesmo? Então, aqui ela dá indícios de que a rejeição da verdade pode converter a igreja em Babilônia. Pode converter. Tá? E hoje, quando a gente fala isso, muitos se espantam. Olha aqui o que é dito no grande conflito. Ó. Com espanto ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade enviada do céu a ela. Qual igreja recebeu
a verdade é enviada do céu diretamente a ela, senão a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Através do ministério profético de Ellen White e através de todos os pioneiros que oravam até altas madrugadas estudando a Bíblia, até quando eles não conseguiam entrar em um consenso, Deus revelava a verdade à sua mais débil serva, a que menos entendia de teologia. Porque ela fala aqui, ó, ela não compreendia esses assuntos. Os irmãos sabiam que quando não em visão, eu não compreendia esses assuntos, os assuntos que eles estavam estudando. E aí, quando ela recebia as revelações, eles aceitaram como luz direta do céu, porque eles viram, não é possível, ela não entendia antes de receber as revelações, como agora ela está entendendo. Então, meus amados, não vamos brincar com o que é sério. Nós estamos acreditando em falsos pastores, em falsos líderes, em falsas interpretações dos escritos de Ellen White, que é atacado por pessoas de fora e de dentro mais ainda. Nós temos mais a temer dos de dentro do que dos de fora. Tá certo? Depois nós vamos ver mais um texto muito interessante que fala sobre isso, que a Igreja Adventista corria esse risco, né, de se apostatar e de se converter na irmã de Babilônia caída. Mas vamos para esse aqui do grande conflito. O capítulo é o homem imortal, a página aqui no PDF 469 e a página no original 536 e 537. Se nos desviamos do testemunho da palavra de Deus, aceitando falsas doutrinas, porque nossos pais as ensinaram, caímos sob a condenação pronunciada sobre Babilônia e estamos a beber do vinho de suas abominações. Tá? Então, isso aqui pode se aplicar tanto aos católicos, aos evangélicos, que falam assim, não, meu pai era católico, meu pai era assembleia, meu pai era batista e eu vou morrer nessa igreja. Ou pode também se aplicar aos adventistas, que estão recebendo doutrinas só porque os pais ensinaram. Eu, por exemplo, fui ensinado pelo meu pai e a minha mãe, né, na igreja, a respeito da doutrina da Trindade, e ensinado na própria igreja. Né? Então, quando nós descobrimos a verdade, nós precisamos nos posicionar ao lado da verdade. Se nós estamos aceitando falsas doutrinas só porque os nossos pais nos ensinaram isso, nós caímos sobre a condenação pronunciada sobre Babilônia. Tá? E eu evidencio de forma muito clara, meus amados, que a doutrina da Trindade é uma doutrina, é um vinho de Babilônia. Isso já foi evidenciado pelos pioneiros da nossa igreja, né? E através desses dois livros que eu vou deixar aqui na tela para vocês, Em Defesa da Fé, uma vez dado aos santos, que está disponível somente em PDF por enquanto. Vou colocar o link na descrição desse vídeo também, que vocês podem estudar. Estudem com o coração aberto. Tirem os preconceitos. Se vocês quiserem refutar tudo que está escrito no livro, podem ficar à vontade. Eu não estou falando isso com altivez, com arrogância, mas com humildade. Porque em Mateus 11, 27, é dito, né? Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. E o verso conclui dizendo, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. É o contrário, né? Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Não existe uma terceira pessoa que conhece o Pai e o Filho. Tá? Então, a terceira pessoa da divindade, como é dito nos escritos inspirados de Ellen White, é a onipresença de Cristo conosco, a sua natureza divina. Como homem, ele é o nosso intercessor no céu, fisicamente, porque através do seu corpo físico ele ficou limitado. Mas através de seu espírito ele está conosco aqui. Ele prometeu em Mateus 28, 20, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
e Ele está conosco por meio de seu Espírito, de sua onipresença, como é dito em alguns textos bíblicos, inclusive o que eu já citei de Gálatas 4:6, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, nós precisamos estar atentos para não sermos enganados com essa ideia de que é impossível que a igreja componha a Babilônia, né? Porque existem alguns textos que a irmã White cita realmente que a igreja adventista não é Babilônia, mas a igreja adventista no tempo em que ela estava escrevendo aquilo com as doutrinas que ela estava escrevendo naquele momento. Ali existe um contexto histórico, tá certo? A igreja adventista de fato não é Babilônia. E o alto clamor do terceiro anjo não será proclamado à igreja adventista, que guarda as verdadeiras doutrinas e ensina as verdadeiras doutrinas proclamadas por essa igreja. Então nós precisamos entender isso, porque senão nós vamos ficar perdidos, né? Olha que interessante aqui o que é dito no Testemunho sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. Página 175, capítulo 1, Honrado Pastor, e a página 188, antes aqui da página 189, né? Purificação do acampamento. Temos de erguer-nos como um povo e purificar o acampamento de Israel. Intimidade licenciosa, ilícita e práticas não santificadas estão aparecendo em grande escala em nosso meio. E pastores que lidam com as coisas sagradas são culpados de pecado nesse aspecto. Pastores, hein, ela disse. Estão a cobiçar a esposa de seu próximo, quebrando assim o 7º mandamento. Então, olha que interessante, né? Estamos sob risco de nos tornarmos uma irmã da decaída Babilônia, permitindo que nossas igrejas se corrompam e se encham de toda espécie de espírito imundo e esconderijos de todo gênero de ave imunda e detestável. Apocalipse 18:2. Poderemos nós ser limpos a menos que empreendamos decididas ações para sanar o mal existente? Então aqui nós vemos claramente, meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que agora acompanham esse vídeo, nós vemos aqui claramente que a igreja adventista do 7º dia corria o risco de se tornar uma irmã da decaída Babilônia. Filha ela não é e Babilônia ela não é, mas uma irmã ela poderia se tornar. Quando ela quebrasse o 7º mandamento, através dos seus próprios pastores, como hoje tem acontecido em várias situações, em várias partes do mundo. E através desse pecado, as igrejas estão se corrompendo e toda espécie de espírito imundo e ave imunda tem sido albergada dentro da igreja adventista do 7º dia. Da organização, vamos dizer assim, né? Porque o que constitui verdadeiramente a igreja adventista do 7º dia não é um nome, mas um corpo doutrinário, que hoje a nova organização abandonou. Hoje não, há muito tempo, né? Desde 1931, não oficialmente, e depois oficialmente em 1980 por votação. Tá certo, meus queridos? Então, isso é fato. Por isso que vai ser proclamada essa mensagem aqui, ó. Antes que as pragas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas, os adventistas nominais e as igrejas caídas. E eles alegremente receberão a verdade. Tá? Por isso que será proclamado esta mensagem. Agora vamos aqui para o último texto que está no Eventos Finais, o capítulo aqui, o Alto Clamor. Tá? Capítulo Alto Clamor de Eventos Finais. Muitos adventistas tomam posição contra a luz. Olha que interessante. Nas igrejas adventistas do 7º dia deverá haver a admirável manifestação do poder de Deus. Mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa. Alguma coisa que despertará os seus receios.
e se disporão a resistir-lhe. Eles já estão fazendo isso. Eles já estão nos resistindo, nos expulsando das igrejas, falando para as pessoas contra a mensagem que estamos pregando. Visto que o Senhor não age de acordo com suas ideias e expectativas, eles combaterão a obra. Que obra? Não é a obra, não é a nova organização. Eles combaterão a verdadeira obra de proclamação do alto clamor. E eles vão dizer, por que dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se temos estado na obra por tantos anos? Quem são os que estão falando que conhecem o Espírito Santo, que sabem quem é o Espírito Santo? Por que, dizem eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se estamos na obra por tantos anos? Então aqui, meus amados, está se falando de líderes, de liderança. Pessoas que estão na obra há tantos anos, né, vão combater os leigos que estão proclamando essa mensagem, o alto clamor. Aqui, nesse próximo texto, fala também, a mensagem do terceiro anjo não será compreendida, e a luz que ilumina a terra com sua glória será chamada de falsa luz pelos que se recusam a andar em sua glória progressiva. Sageira escreveu isso aqui em 1890, maio de 1890. Então ela disse que ela não seria compreendida. E hoje, os adventistas não estão compreendendo a mensagem do terceiro anjo. Eles dizem que estão ensinando essa mensagem, mas eles não estão compreendendo o contexto da verdadeira adoração. Quem deve ser adorado? Porque a primeira mensagem fala sobre adoração. Quem deve ser adorado? E por isso eu escrevi este outro livro, que eu vou disponibilizar aí na tela para vocês verem, Adoração Verdadeira e Falsa Adoração. Qual é a verdadeira adoração e qual é a falsa dentro das Escrituras. É um livro que de Gênesis a Apocalipse é revelado qual é a verdadeira e a falsa adoração. Os que quiserem podem baixar gratuitamente ou podem comprar um custo bem irrisório. É um livro só de 125 páginas para entender sobre esse assunto. Então, meus amados, finalizando, eu quero dizer a vocês que precisamos compreender esses assuntos. Estudem a Bíblia como nunca antes. Estudem os testemunhos como nunca antes. Porque a maior parte dos adventistas do sétimo dia não compreenderão a mensagem. E eles vão condenar a mensagem verdadeira como sendo falsa. Eles já estão fazendo isso. Já estão expulsando pessoas dos templos, mas Deus está preparando um povo para proclamar essa mensagem quando ela se avolumar num alto clamor. Porque esse alto clamor já começou, mas quando ela se avolumar e o alto clamor for concluído, veremos de fato o cumprimento de todas essas profecias. E muitos que hoje não estão guardando o sábado, como nós vimos aqui, vão se juntar aos remanescentes. Um pequeno grupo que vai estar sustentando todos os mandamentos de Deus, inclusive o sétimo, né? A verdade sobre o casamento e o divórcio, né? O que é de fato adultério. Todos os mandamentos, o sétimo mandamento, o quarto, o primeiro mandamento que diz não terás outros deuses diante de mim, né? Que não é plural, é singular. Quem é o verdadeiro Deus, quem é de fato Jesus, que é o seu Filho, que tem a natureza divina. Enfim, meus amados, que Deus nos abençoe e nos guie. Se você achou que essa mensagem é esclarecedora, não deixe de compartilhar, de curtir, de deixar o seu comentário. Se você ainda não conseguiu compreender muito do que foi falado aqui, leia os nossos livros que eu disponibilizei aí para vocês e assista os seminários aí do canal Israel Antiga e Moderna e
Eventos Proféticos Finais, que já estão disponíveis aí na tela, para que vocês compreendam a verdade assim como ela é nas Escrituras e em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo permaneça convosco, em nome de Jesus. Amém.